Olá, Brasil do meu coração, chegando aqui com vocês, pessoal, mais uma vez, claro. E dessa vez eu quero falar com vocês sobre fazer uma oração específica, né? Sobre cura, isso mesmo, cura, sobre cura. Muitas vezes a gente se depara com uma situação, né? Que a gente precisa de uma cura ou de uma palavra de cura, né? Para perseguir, né? A nossa restauração. E muitas vezes você recebe um diagnóstico médico, você recebe uma notícia ou uma má notícia, né, sobre a sua saúde e você fica abalado, né? Essa é a grande realidade. Minha mãe morreu de câncer, minha irmã morreu de câncer, tenho duas primas que morreu de câncer e eu tenho uma irmã que está no hospital, que está com diagnóstico de câncer no pulmão e nos rins e já foi para os ossos, coisa assim desse tipo, sabe? Eu estava meditando, que aqui esse canal não é de fantasia, esse canal não é de super pastor, não, esse canal é de carne e osso. Eu sou de carne e osso, Aí o que acontece? Eu fiquei assim um pouco, não vou dizer que fiquei abalado, né? Mas fiquei assim, pensativo, né? Sobre essa situação. Estavam 5 pessoas da família com esse problema de câncer. E eu sempre orei, né, para que essa doença não viesse, né, atacar a família, mas permissão de Deus, né? E no caso, eu fiquei pensando assim, eu tenho tanta coisa para fazer ainda, né? Mas eu creio que eu estou debaixo de uma palavra. Eu estava muito preocupado, ansioso, não vou estar aqui mentindo, nem trazendo fantasia, dizendo que é aquilo que eu não vivo. Mas eu estava meio ansioso, aí Deus falou comigo, dizendo assim, da tua saúde cuido eu. Vou repetir de novo, da tua saúde cuido eu. O que é que eu entendo com isso? Eu entendo que a gente só vai morrer no dia que Deus permitir, entende? Pode vir a doença, pode vir, todo mundo da família pode morrer de coração, não quer dizer que você vai morrer de coração. E as promessas de Deus, elas são infinitas, entende? Sobre você, a misericórdia de Deus. Muitas vezes Deus permite com uns e não com outros, porque o propósito é maior com o outro. Muitos o propósito de Deus é levar mesmo, e outros é da pessoa fazer a obra de Deus, da pessoa glorificar o nome de Deus, não é que os outros não tenham glorificado, mas tem gente que Deus tem um plano maior, tá certo? É sobre essa oração para a cura. Talvez você esteja passando por essa situação, por esse problema, né? Ou esteja atravessando, enfim, alguma coisa desse tipo. E a gente não pode incluir a oração só de prosperidade. A gente tem que ver também a oração para resolver alguns problemas que a gente atravessa, que a gente vive, não é? E estamos debaixo de uma realidade e a gente não pode se esconder dela, né? A gente tem que enfrentar e a gente tem que lutar, né? Para que a gente possa vencer todos os tipos de situações que possam estar se levantando contra a nossa vida, e nós temos que vencer todas as coisas. Pessoal, aqui quem fala é o pastor Marcos Magalhães, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu queria pedir, se possível, para vocês assinar o canal e também ativar as notificações. Eu ficaria muito feliz se vocês assinassem o canal, tá bom, pessoal? E não esquecer de ativar as notificações, tá certo? Aqui dá trabalho fazer isso aqui, viu? Eu penso que não dá não. E dá trabalho isso aqui, ok? Tá bom, pessoal? Vamos para a palavra. Virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, Senhor, suplico-te lembrar de que andei diante de ti, em verdade, com o coração. Deixa eu ajeitar isso aqui, que tá meio coisado aqui, deixa eu, viu? Aí, em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos, e chorou. Ezequias, muitíssimo. Veja bem, pessoal, nós estamos diante de uma história, né? Justamente de cura, de doença, aliás. Quadro que o próprio Deus havia dado, né? A sentença foi. Deus disse, olha, bota a tua casa em ordem porque tu vai morrer. Veja que notícia. Você se acorda de manhã, o profeta na tua porta. Já vamos orar, viu, pessoal? Não vou tomar muito tempo de vocês, não. Sabe? O profeta na sua porta, dizendo, olha, já foi direto já. Não teve esse negócio de arrudei, não, senhor. Foi logo direto, olha. Arruma tua casa porque tu vai morrer, viu? Entendeu o que eu tô querendo dizer?
Então, o que acontece? É uma situação bem delicada, né? Uma situação bem aguda na vida de um ser humano, sabe? Quando ele recebe um diagnóstico, e esse diagnóstico é um diagnóstico direto. Oxe, foi direto. Tem médico, né? Quando você vai para o médico diz, infelizmente, eu vou logo te dando, aqueles médicos do interior, eu vou logo dando logo a sua notícia, coma tudo que você gosta. Eu chamo a mulher assim, dê tudo que ele gosta. Ele gosta de quê? Buchada? Pronto, enfia buchada no homem aí, porque ele tem que comer buchada. Ele gosta de quê? Feijão preto com chá? Pronto, dê feijão preto. Aí o cara já fica cismado já, né? Porque é assim, no interior é assim, eles não tem eles dizem que o cara vai morrer fazendo arrudeio, dizendo, dê pra ele um mocotó, uma coisa desse tipo, uma comida forte, entendeu? Mas a turma já sabe que já é uma sentença que o médico tá dando ali, sabe? Então põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Foi a ordem de Deus, a determinação de Deus, o recado, a mensagem, certo? Ezequiel recebeu uma palavra dura, né? Mas não a tomou como sentença final. Aí é que está o segredo, né? Se você receber uma sentença final, o médico diz, você não tem mais jeito. A família diz, olha, todo mundo morreu com essa doença, tu também vai morrer. Não tem gente da família que é capaz de dizer, tu vai morrer também, rapaz, sabe? E a gente sabe que esses assuntos, eles são muito melindrosos, né? Mexe muito com o emocional do doente. Ou, enfim. E as pessoas às vezes ficam falando besteira, asneira, falando aquilo que, sabe? Entende? A gente não pode negar a realidade que o nosso corpo é frágil, né? Aí nós temos que ter uma escolha. As sentenças que vêm sobre nós temos que quebrar. Muitas vezes aquela doença, como eu falei no início, de pai para filho, essas coisas, tem que quebrar. Tem que orar e pedir a misericórdia de Deus, para que essa sentença seja anulada, desfeita e desligada da nossa vida. Eu entendo assim, e você entende assim? Se você entende assim, deixe nos comentários, certo? É isso que eu estou querendo dizer para vocês. A palavra, ela é forte, a palavra, ela é tremenda na nossa vida. Nós temos que crer naquilo que Deus disse e não naquilo que os médicos, né? Muitas vezes eles dizem, né? Eles falam, sabe? Muitas vezes eles até desenganam, né? As pessoas, dizendo que não tem mais jeito, coisa assim desse tipo, sabe? Então, ele lutou. Ele podia abaixar a cabeça, mas não, ele foi orar a Deus. Ele foi orar a Deus e clamou a Deus e pediu a Deus. Disse assim, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo, Senhor, suplico, tu lembra de que andei diante de ti, em verdade com um coração perfeito, e fiz o que era bem aos teus olhos. Chorou Ezequiel muitíssimo, né? Ele chorou, foi. Entendeu? Então, o choro dele tocou o coração de Deus. Por quê? Porque ele orou com sinceridade e profundidade. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ele se isolou com Deus, demonstrando intimidade, dependência, humilhação ao mesmo tempo. E era urgente, sabe? Então ele escolheu o caminho certo, ele escolheu o caminho da oração. A oração sincera, pessoal, tem poder. Não brinque não com a oração sincera de uma mãe, de um pai, de um servo de Deus, de uma serva de Deus. Porque Deus age, viu? Deus age. Em terceiro lugar, pessoal, apresente sua história de fidelidade. Muita gente às vezes fica assim um pouco inativo, porque ele não tem história de fidelidade, né? Ele tem história muitas vezes de presença no templo e tudo mais, aquela coisa toda. Mas quando vai puxar a ficha de fidelidade, infelizmente ele mente, muitas vezes até ele rouba, muitas vezes é corrupto, muitas vezes é uma pessoa que tem duas caras, dois corações, é uma pessoa dúbia, é uma pessoa de dupla personalidade. No templo ele é uma coisa, mas em casa, ou no trabalho, ou na faculdade, ou na rua, ou em compra e não paga, sabe? Deve não dar satisfação a ninguém. Então, não obedece a Deus, sabe? É aquela pessoa de que vai e volta para o templo, mas não tem mudança nenhuma. Aí quando se está no aperto, tem que ter relatório, pessoal, tem que ter relatório. Relatório de fidelidade, sabe? Se não tiver relatório de fidelidade, sabe, pessoal, fica difícil.
É, aí vamos apelar para a misericórdia de Deus, sabe? Traga à memória a sua vida com Deus. Será que eu tenho vida com Deus o suficiente para fazer a oração de Ezequias? Dizer, Senhor, eu andei diante de ti em fidelidade. Vê a oração do homem. Olha lá, andei diante de ti em verdade. Não é qualquer um que faz esse tipo de oração não. Ele disse, mas com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. Será que o homem tinha uma ficha limpa? Ele tinha uma ficha limpa, pessoal. Outra coisa, chora na presença de Deus. E chorou muitíssimo. Versículo 3 do capítulo 20. As lágrimas sinceras tocam o coração de Deus. Eu duvido um servo de Deus chorar na oração para Deus não responder. Ele vai responder sim ou não, mas ele vai responder. Vai responder com pressa, viu? Se for da sua vontade, ele vai responder com vitória. Se não for da vontade dele, a vitória será maior. Porque quando a gente parte dessa para outra, não pense que vai para o lugar ruim, não. Vai para o lugar maravilhoso, tremendo, extraordinário. Nós temos que ter essa confiança também em Deus, na vida futura. Tá certo, pessoal? Então, não tenha medo, não tenha receio de expressar o seu sentimento. A gente, quando chora, a gente não está expressando sentimento de fraqueza, não. A gente está demonstrando um sentimento de dependência, porque o Senhor recolhe as nossas lágrimas. Salmo 56, versículo 8. Em último lugar, para nós orar, vou ser bem rápido aqui, confie no Deus que responde e restaura. Sabe, Deus responde às orações com poder, mesmo diante da morte, sentenças de morte. A palavra diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, nunca muda. É o Deus que faz milagres, é o Deus que faz, sabe, grandes coisas na nossa vida. Por isso acredite que você, através dessa oração, Deus pode mudar a sua história. Deus pode fazer coisas extraordinárias na sua vida. Entendeu o que estou querendo dizer? Deus pode fazer, sabe, uma obra tão tremenda, que você nem imagina, sabe? É você se humilhar diante de Deus, clamar ao Senhor, porque Ele tem poder para que essa palavra se manifeste na sua vida, meu filho, minha filha. Se acalme, você que está com esse diagnóstico chorando, pensando que vai morrer, pensando que acabou tudo. Não. Não acabou tudo não. Deus vai escrever uma nova história na sua vida. Você não vai morrer, você vai viver. E o nome do Senhor será glorificado. Acredite, Deus tem um plano extraordinário na sua vida. Vamos orar, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Assim como Ezequias orou, nós oramos diante de Ti, Senhor. Suplicamos a Tua misericórdia, Senhor, sobre cada situação e toda doença, Senhor, no nosso corpo seja repreendida, desligada, desfeita. Toda a doença hereditária, Senhor, que veio de pai para mãe, para os filhos, seja desligado. Toda maldição, toda doença geracional, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, seja desligado da vida dessa pessoa, que essa pessoa, Senhor, tenha vitória, que essa pessoa viva um tempo de restauração, um tempo sobrenatural, um tempo de milagres, um tempo, Senhor, de alegria. Tira essa tristeza do coração, essa pessoa que está, Senhor, indo para a UTI, Senhor, pensando que vai partir para a glória. Ó Deus, que ela seja, meu Deus, que ela tenha vitória, Senhor, para Teu nome ser glorificado. Eu te peço no nome de Jesus e graças a Deus. Tá bom, pessoal? Acredite no milagre. Acredite na intervenção de Deus. Acredite no poder de Deus sobre a sua vida, porque com certeza Deus tem um plano. Deus vai lhe preservar. Você não vai descer ainda, porque Deus tem obra na sua vida. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem coisas grandes na sua vida. Se anime, se fortaleça no Senhor. Creia no seu poder. Creia que Ele está no controle de todas as coisas. Vou ficando por aqui, pessoal. Beijo no coração e a gente